pé fazermos uma oração, meu irmão. A senhora aqui na Cristina. Tá bom? Irmãos, fala para mim a verdade. Se você fosse pela tua carne, você estaria aqui? Não. 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 Não estaria. Aleluia. Estamos aqui porque a graça de Deus olhou para nós com graça. Mas tua mãe não veio porque ela teve mais... Não, eu conversei com ela. Ela começou. Ela mandou um áudio aqui grande. Eu penso no irmão. Rapaz, eu falei, quando a pessoa dá os áudios, Senhor, tomara que seja pequeno, porque dá uma preguiça de ouvir áudio grande. Aí eu faço aquela dieta. Eu aprendi com anos. Meu Deus do céu, mas dá uma preguiça, ela mandou uns áudios, meu Deus, um remédio para fulano, nem para fulano. Aí quando eu vou ouvir os áudios, eu falo assim, Senhor, me dá graça, Senhor, eu estou sem paciência. Até eu fui para ela, sabe, agora. Ela põe os áudios 10 segundos, porque é o máximo que eu... Às vezes ele via para mim que me escutava, para depois falar para ele. Você queria que eu faça isso? Você queria que eu faça isso aí? Senhor nosso Deus, nosso Pai, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, nessa noite, meu Pai, em nome da Tua Palavra, dá-nos entendimento da Tua Palavra, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus, dá-nos paciência, dá-nos capacidade, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos? Irmãos, a próxima lição que nós estamos passando vai ser a de número 10, mas como teve algumas aulas que alguns irmãos não puderam vir, e eu tive, assim, não como, nós vamos dar um reforço, numa forma doutrinária. Como que é assim? Eu conversei hoje com a diaconisa Eva, uma vez ela falou assim, evangelista, por que você não volta novamente como se fazia antigamente? Não só ela, mas tem outras pessoas que falaram comigo. E a gente, às vezes, às vezes eu sou cabeça dura para escutar as pessoas. Às vezes eu sou cabeça dura, irmão. Depois de falar que eu não sou, que hora a gente, né? E eu falei, não, então vamos fazer, né? Eu sou cabeça dura, irmão. Eu não sou que nem macaco fala da cara dos outros, mas eu falo da minha cara. Eu tenho umas cabeçadas que falta de dar ouvido também. Irmãos, aqui nós passamos da semana passada, eu gostei muito, foi a lição do número 9. O texto que nós vamos ler é no livro de Lucas, capítulo de número 13, versículo 6. Irmãos, é muito bom. Essa lição, eu não sei as demais, mas até da que nós estudamos até agora, essa aqui, meu Deus do céu, mexeu comigo. Lucas capítulo 13, Lucas capítulo 13, meus irmãos. Versículo 6 ao 9. Poucos versículos. É tipo, irmãos, que tem hora, irmãos, que a igreja, quando os irmãos não podem, nós que estamos fazendo algo, nós temos que ajudar os irmãos. Temos que ajudar. Se nós que estamos aqui não ajudar os irmãos, não anda. Quero que você me ajude e eu tenho que ser recíproco com os irmãos, ajudar os irmãos. Porque se for tudo na ponta do ferro da espada, não vai. E a gente tem que ajudar uns aos outros. Lucas capítulo 13, versículo 6 diz assim, por favor, pessoal, porque eu estou chegando até, estou querendo chegar mais que eu termino. Parábola da figueira. Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada à sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Certo, meus irmãos? E disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu, Senhor, deixe-me ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e põe estrume 9, meus irmãos. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Aqui é a palavra da figueira. Observe que essa figueira aqui, o plantador, o homem que tinha a figueira, ele tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. E não achou. Ele não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha, já há 3 anos que venho procurar nesta figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra.
Então, nós vemos aqui nessa parábola aqui, três anos a figueira estava sem produzir. É o que eu falei para um amigo meu. Um amigo meu que ele tem um cargo eclesiástico numa certa igreja. E eu falei, rapaz, tu tem que cargo? Ele falou. Eu falei, mas aí, você tem dado fruto na igreja que você congrega? Ele ficou balanceado. Eu falei, meu irmão, não adianta ter um cargo do tamanho do cargo do Papa e você não dá fruto. Não adianta, é melhor você ser membro e produzir fruto. Porque diante do Senhor, o que tem muitos cristãos que estão pensando, vaidosos, irmão, porque tem um cargo grande, é o que vai ganhar maior galardão, não. Quanto maior é o cargo, maior que vai ser a cobrança, vai responder mais ainda. Aqui muito é dado, muito será cobrado. Observe que aqui o homem da figueira, o dono da figueira da vinha foi lá e não tinha dado fruto. E quantos anos que ele já tinha ido lá? 3 anos. 3 anos. Mas observe uma coisa aqui, meus irmãos, que o cuidador, o cultivador dessa vinha, ele pediu o quê? Um tempo. E nós vamos descobrir aqui o tempo que ele pediu. Porque o machado já estava posto, a raiz. Já estava posto a raiz. Observe aqui, a lição que nós passamos na semana passada. Uma advertência sobre arrependimento. No capítulo 3 que nós lemos aqui, o Evangelho de Lucas começa com algumas pessoas abordando Jesus para falar sobre o massacre promovido por Pilatos, o governador. Aí, abre parênteses, para aqueles cristãos que dizem assim, não, Pilatos foi uma boa pessoa, Pilatos, ele ajudou Jesus. Não, Pilatos não prestava para nada. Vou pedir para a Diaconizela, por gentileza, Lucas capítulo 13, versículo 1, e a nossa irmã Vânia, versículo 2, a nossa irmã, o nosso irmão antes está com a Bíblia, irmão? Então, não? A nossa irmã Grace, versículo 3, por gentileza, minha irmã. 13:1. 13:1. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Resultado, o que vocês entenderam dessa palavra aí? Ele matava um. Ele matou os camaradas aqui. Naquela ocasião, ele matou os galileus, pegou o sangue dele, misturou com o sangue dos animais que os sacerdotes levitas iam oferecer o sacrifício. Aí tem uns cristãos que falam assim, não, Pilatos, ele foi bonzinho com Jesus. Não, Pilatos, ele apenas cumpriu a palavra, mas Pilatos não prestava. Pilatos não prestava. Algum historiador, se eu não me esqueço, eu ouvi isso na história dos hebreus, que Pilatos ele se mata. Se eu não me engano, se salvo me engano, eu vi isso na história dos hebreus, que Pilatos se mata. Pilatos não era bonzinho, como eu disse, ele pegou o sangue das pessoas dos galileus e matou, e para pirraçar ele misturou com o sangue dos sacrifícios. Não prestava. Versículo 2. E respondendo Jesus disse-lhes, cuidai-vos que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas. Tudo é igual. 3. Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Todos perecerão. Pastor, evangelista, diácono, diaconisa, missionário, tem cargo até que não existe na Bíblia, tem. Todos perecerão se não se arrepender. Quem está em cima do altar, debaixo do altar, debaixo da cadeira, em cima da cadeira, se não se arrepender, vai para o facão, meu irmão. Não tem como essa. Agora o versículo 4, todas as irmãs, por gentileza. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens. Digo a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Tantos que Pilatos matou, tantos que caiu a torre, todos aqui da figueira, todos estão na mesma altura. Louvado seja Deus. Aqui diz assim, meus irmãos, olha só. Você já viu esse texto aqui? Já estudou esse texto aqui? Já descobriu esse segredozinho aqui de Pilatos? Já descobriu esse segredozinho aqui de Pilatos? Você também descobriu, Grace? E olha que eu estudei a Bíblia 300, muitas vezes. E eu passava batido nele. Aí eu estudando a esmiuçando, eu falei, poxa vida, como Pilatos não prestava? Aqui diz assim, ó. O governador romano da Judéia, contra algumas pessoas da Galiléia, no momento em que sacrificavam no templo de Jerusalém, logo em seguida Jesus lhe relembra o trágico episódio acontecido na torre no bairro de Siloé, onde uma torre caiu. Havia o tanque de Siloé e havia a torre de Siloé.
e a torre que caiu aqui, onde uma torre caiu sobre 18 pessoas e foram mortas. Jesus então aproveita essas duas tragédias para advertir seus ouvintes sobre a necessidade de olharem para suas próprias vidas e se arrepender dos seus pecados enquanto há tempo. Ah, não, irmão, não é só as pessoas que estão no mundo, não. Não é só as pessoas que estão no mundo, é o cristão que está na igreja também. Todo dia nós temos que pedir a Deus perdão, todo dia nós pecamos, todo dia não tem bom. Quando nós estivermos preparados, nós não aparecemos mais na igreja, a gente é arrebatado vivo. Então, meus irmãos, a qualquer momento, a gente pode partir, mas a gente tem que se preparar. Louvado seja Deus. Ah, evangelista, eu tenho um cargo eclesiástico. Quanto mais cargo, mais cobrança. Evangelista, eu sou um diaconisa, eu sou um pastor, sou um evangelista. Se tem funções eclesiásticas, a cobrança é mais. Porque aqui muito é dado, muito é cobrado. Muito é cobrado. Eu convidei muitas pessoas para vir hoje. Algumas pessoas, os irmãos vieram, tem algumas pessoas que faltaram. Mas aqueles que faltaram por motivo justo é justificado, é justificativa. Mas faltar no culto por meramente faltar, aí não dá, meu irmão. Qual a tendência do cristão faltar por faltar? A tendência é fraquejar na fé. Eu não vou dar nomes, mas um pastor me chegou hoje e falou comigo, uma igreja dele grande, que diminuiu os cultos para 2 vezes na semana porque os crentes com preguiça pararam de congregar. E, poxa vida, pô, que negócio é esse, meu? Uma igreja, eu não dou nome, uma igreja grande. Tem mais de 100 anos essa igreja. Muito grande. Diminuiu os cultos porque o pessoal está indo para a igreja. E quando chegava o domingo, com as 6 horas, quando era 7 dias, o pessoal estava cansado. É para morrer logo. É para morrer logo. Não arrebata logo. Pelo amor de Deus, se não tem paciência para os caras, irmão, como é que Deus vai nos usar? Pelo amor de Deus, rapaz, pastor, tu está feio mesmo. Essa igreja tu vai tu e a igreja dela é desse jeito, hein? Ficou assim, rapaz, meu irmão, não. Aqui diz assim, olha. A grande questão levantada por Jesus é que precisamos fazer uma autoanálise da vida em que estamos vivendo e sermos sinceros diante de Deus. O pecado, por menor que seja, ou inofensivo que pareça, aos nossos olhos é sempre uma afronta à santidade de Deus. E por isso é grave e requer imediato arrependimento. Caso contrário, no tempo oportuno, o juízo do Deus Santo virá sobre nós. Aceitemos diariamente o convite ao arrependimento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É igual eu falei com um colega meu no Romano esses dias, ele falou, pastor, estou na bênção, glória a Deus. Ele chegou no trabalho lá, eu estou lá, encontrei e falou, pastor, eu arrumei 2 empregos, glória a Deus. Trabalho de dia e no outro dia, e folga trabalho no dia sim, dia não, e à noite também, falei, glória a Deus. Aí minha língua não deixou passar batido, falei, tu está congregando? Eu falei, não, eu falei, tu arrumou uma lição para a tua vida, rapaz. Porque a partir do momento que você deixa as coisas de Deus em último lugar, esquece. Ele ficou assim, pensava que eu ia elogiar. Por que, meus irmãos? É bom, nós temos que trabalhar, faz parte do nosso dia a dia, faz parte da cidadania, mas faz parte também, nós como cristãos, conhecemos a palavra, dá um tempinho para Deus como gratidão. Senhor, foi tu que me faz, é o Senhor que está me prosperando, o Senhor que está me nas portas, o Senhor que está me abençoando. Então nada mais justo do que nós agradecemos Ele e bendizemos Ele, invocarmos Ele e prestarmos culto a Ele. E aí aquele colega meu saiu de cabeça baixa, nunca mais me chamou no zap. Nunca mais me chamou no zap. Eu vou pedir para a diaconisa ler, por gentileza, Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 2 e 8. E a nossa irmã Grace, Marcos 6 e versículo 12. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mateus 3, 8. 3, versículo 2 e versículo 8. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O seguinte é esse. Aqui nós vemos que a palavra diz o quê? 3:2 mandou que nós venhamos se arrepender. E no... É que eu vi Malaquias, na Bíblia que passou. 3:2 diz assim que arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Se a gente soubesse quando nós iríamos morrer, opa, maravilha, nós sabemos de que morrer. Ninguém sabe. Mas por que o Senhor aqui Jesus fala que nós devemos se arrepender? Observe que aqui é João Batista pregando. Observe que aí o título aí é João Batista pregando. E ele manda arrepender-vos. Isso lá naqueles dias.
porque está próximo o reino dos céus. E nós vemos, meus irmãos, pessoas que já subiram esse altar aqui, morreram, colegas nossos, muitos morreram. Quem sabe vai ser o próximo. Então o que o João está querendo dizer aqui? Que nós devemos se arrepender. E no versículo 8 fala assim que nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Por quê? Há coisas que nós fazemos que pode ser que não venha em nós o espírito de arrependimento. E o que pode acontecer? A pessoa morre sem se arrepender. Então nós temos que produzir fruto digno de arrependimento. Coisas que venham nos trazer remorso, e nós voltemos para Deus, e nós voltemos para o Senhor, e nós venhamos novamente a dizer: Senhor, eu estou aqui pronto para fazer a tua obra. Porque todos nós somos sujeitos a cair, todo homem é sujeito a fracasso, todo ser humano é sujeito. Né? Então vai, irmã, por favor. E saindo eles pregavam que se arrependessem. Está vendo aí? De novo a palavra arrependimento. Isso, meu irmão, nós vamos depois voltar para a figueira. Tudo isso aqui, irmãos, vai lá para a figueira depois, voltar para a raiz. Demonstração de paciência. De acordo com a parábola, o dono de uma terra tinha uma expectativa para a figueira cultivada no meio de sua plantação de uvas. No capítulo 13, e versículo 6, e contou Jesus a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. É o que o Senhor vai fazer comigo, vai fazer com cada um de nós. Mas abrange todo mundo, mas que está mais quem tem funções eclesiásticas, meus irmãos. Por quê? Aqueles que têm funções eclesiásticas, a cobrança é maior. É maior. Esses dias, falei: Senhor, abençoa a igreja do Romano, Senhor. De repente, meus irmãos, apareceu uns irmãos lá que congregou conosco, falou: pastor, nós estamos querendo fazer uma campanha aqui, queremos congregar, queremos ajudar. Pau no gato. Arrebenta o capeta, vamos lá fazer a campanha. Ontem, meus irmãos, quarta-feira, ontem, a igreja lotava de gente ontem, para a glória de Deus. Bastante gente ontem, meu Deus do céu, bastante gente. E olha que a igreja lá, irmão, tem sido sacudida. Tem sido sacudido, mas Deus tem dado graça, irmão. Até agora Deus tem nos ajudado. Aqui diz assim, meus irmãos: mas se eu fosse dar ouvido a alguns colegas meus do Romano, a igreja já estava para lá de Bagdá. Aqui diz assim, ela tinha tudo o que precisava para dar frutos no tempo determinado. Entretanto, para a tristeza do dono da terra, aquela que deveria produzir em abundância não dava nenhum sinal de frutos. Nada de frutos. Muito paciente, o dono com as suas expectativas frustradas, declarou seu descontentamento. Triste, já 3 anos seguidos que venham buscar filho nesta figueira, e não há encontro nenhum. Tenha por miséria, por gentileza, Lucas 13, e versículo 7. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar frutos nesta figueira, não acho. Podes cortá-la para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele chegou e falou assim: rapaz, ó, cultivador, 3 anos que eu venho aqui, rapaz, não produz nada, seca. Passa o facão nisso aí, destrói logo, tá? Acabou o problema. Só que o cuidador foi paciente. Ele pediu a chance. Observe, eu vou pedir para a nossa irmã Grace ler o 8, por gentileza. E respondendo ele, disse-me: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a enterre. O que ele disse? Olha, dono, tenha paciência. Eu vou colocar adubo, eu vou preparar a terra, para ver se dá uma chance para ela. É a mesma coisa que Deus tem feito conosco. É a mesma coisa que Deus faz por nós, irmão. Ele dá uma chance para nós. O Senhor dá uma chance para nós, para que nós, cristão, não morra afastado, não morra distante, não morra sem a presença do Senhor. Ele deu uma chance para nós. Então esse cuidador aqui,
Ele falou assim, não, ela precisa ser adubada. Mas por que ele falou que ela devia ser adubada? Por que, Anderson? Por que, Vânia? Por que? Porque ela não tinha tudo. Por isso que o cuidador falou, vamos adubar ela. Vamos adubar ela, porque isso que ela não produz, por isso que ela está produzindo. Ele pediu a chance, e ele, quando coloca essa objeção na frente do dono da vinha, falou, olha, dê mais uma chance mais um ano, porque ela tem que ser adubada, tem que ser preparada. Sabe o que simboliza esse adubo? Esse adubo é na casa do Senhor, e o pastor também tem que adubar a igreja, como o quê? Uma palavra, um fortalecimento, fortalecer os irmãos. Porque o que fortalece nós, irmão, é a palavra, não tem jeito. O cristão pode estar morto, caindo nos pedaços, só bagaça. Mas o que vai fortalecer a tua fé, a minha fé, é a palavra. Você se lembra da palavra lá do Ezequiel 37, que ali é a parábola. O que está escrito lá? Que o espírito era ossos espalhados, mas quando aqueles ossos, dedo para lá, pé para lá, o corpo para lá, mas quando eles ouviram a palavra, eles procuraram o dedo, foi procurando a parte da mão. Cadê mão? Cadê você, minha parte? O pé foi procurando a canela, para dizer mais claro. Cadê? Está assim. E diz a Bíblia que foi osso se juntando no seu devido lugares. Mas por que eles se ajuntaram? Por quê? Ainda diz mais. E criou sobre eles pele, nervo e carne. Mas por quê? Por que eles? Porque ouviram a palavra. Porque até então nada, era um exército numeroso de ossos espalhados. É uma profecia. Alguns teólogos dizem que é referente a Israel, e quando foi fundada em 1948 a nação de Israel, porque é uma das primeiras nações, da primeira do mundo, das primeiras do mundo, mas a última a ser reconhecida. É a primeira, está lá no Novo Testamento, que Israel é Israel. Veio lá no Gênesis 32, lá que Israel é Israel. Quando o anjo luta lá com Jacó, e Jacó pega os kickbox do anjo, as pancadas, e muda o nome dele para Israel. Desde aquele dia. E foi reconhecido agora. E para abrir um parênteses, foi reconhecido Israel pelo brasileiro. Ora, Oswaldo Arena, minha terra, que assina lá na ONU, na reunião do número 33. Ele vai lá e dá o voto de mulher e é considerado uma nação. Tem um dedo de um brasileiro e da minha terra. Então, aqueles ossos que criaram a carne, criaram o nervo quando ouviram a palavra. Então, é a prova que o cristão, para se fortalecer na fé, irmão, pode você estar morto, caído, sem desejo de nada, mas quando a palavra é de Deus que vem na tua vida, você vem, você restaura, você se recompõe espiritualmente. Igualmente, quando eu cheguei aqui, meu telefone está descarregado, eu tudo na tomada, rapidinho, ó, de 75 para 86. Aqui diz assim, meus irmãos, olha só, prossigamos aqui, diz assim. Decidindo cortá-la, o dono aceita a intervenção do trabalhador da vinha, que pede por mais um tempo de tolerância. Ou seja, uma segunda chance para a árvore infrutífera. É a mesma coisa que Jesus Cristo tem feito por nós. Ele intercede por nós ao Pai. Lembra de Pedro, quando o diabo quis arrebentar com Pedro? Ele falou, não. Ele intercedeu com Pedro. Não, dele não. Toca nele não, toca nele não, toca nele não. Né? Mesma coisa. Aqui diz assim, ó. A parábola faz referência ao povo de Israel, que obstinadamente escolheu rejeitar o Messias, enviado por Deus durante sua primeira vinda à terra. Jesus foi ignorado, perseguido e morto. Ele convocou seus compatriotas ao arrependimento e demonstrou com atitudes concretas o amor, a misericórdia do Pai, mas ele recusava dar frutos para Deus. Mas segundo o texto bíblico, nosso Deus tem demonstrado paciência, porque não quer que ninguém seja destruído, mas que sejam todos, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. O Senhor quer que nós, que o cristão, se arrependa dos seus pecados e volte para Deus. Aquele que está na prostituição, sai da prostituição. Aquele que está
trair a mulher, pare de trair a mulher. Aquela que está traindo o marido, pare de trair e volte para Cristo novamente. Aquele que está fumando, pare de fumar. Aquele que está usando droga, pare de usar droga. Aquele que está fumando maconha, pare de fumar maconha. Aquele que está cheirando pozinho, pare de cheirar o pozinho. Aquele que está roubando a empresa, pare de roubar. E volte para Deus, porque fazendo isso, irmão, alcança a misericórdia. Eu peço a igreja, por gentileza, para ler 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro 3, versículo 9. Quem achou pode ler, meus irmãos. 2 Pedro 3, 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorável. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem no arrependimento. O próprio Deus, Jesus Cristo, não quer que ninguém se perca. Nós que somos danados, meus irmãos. O ser humano é que é danado. O ser humano sempre procura se afastar de Deus. Nós, seres humanos, por que isso? Porque a nossa carne é tendenciosa para as coisas da terra. Não tem bom. Nossa carne, a nossa feitura, ela tem tendência para as coisas da terra. Por isso aqui, o Senhor está dizendo que Deus é longânimo e paciente para que o homem reflita, o ser humano reflita assim, poxa vida, pisei no tomate. Eu tenho que voltar para o Senhor, eu tenho que voltar para o Senhor novamente. E nisso, meu irmão, o Senhor vai dando tempo. E quando nós reconhecemos que esse tempo o Senhor nos deu, nós aproveitemos. Louvado seja Deus. É igualmente, né, você vê, hoje eu vim reportar esses dias, irmãos, em Brasília, meu Deus do céu, uma chacina, 10 pessoas de uma família só. 10 famílias de uma pessoa, 10 pessoas da família só. Satanás ele faz isso, meu irmão, ele rebenta. Se não fosse a misericórdia paciente de Deus e a intercessão de Cristo, tanto por Israel quanto pela igreja e pela humanidade, já teríamos perecido. Todos nós recebemos uma segunda oportunidade de Deus e não devemos desprezá-la. Não devemos. Não podemos abusar de sua santa paciência, pois como está escrito, explícito na parábola, onde falta arrependimento, o juízo é inevitável. O dono da... Vamos lembrar aqui de uma pessoa do Velho Testamento que ele brincou com Deus. Vamos lembrar de um lá do Velho Testamento, do livro de 1 Samuel. Saul. O Saul, quando você vê no capítulo 9, ele vai procurar jumento do seu tio. Ali foi um plano que Deus armou para Saul, para ungir o rei de Israel, porque o povo tinha pedido um rei, nos capítulos anteriores, por causa dos pecados dos filhos de Samuel, de Abias e Joel. O povo falou, olha Samuel, nós estamos cansados de sermos mulando na mão dos teus filhos. Então nós precisamos de um rei. E Samuel ficou chateado, ele ficou se lamentando, e Deus falou, não Samuel, eles não rejeitam você, mas a mim. E Deus vai lá e levanta Saul. No capítulo 10 ele começa a desenvolver o trabalho, ele começa, vai no vapor, Deus é com ele. Enquanto ele estava na presença do Senhor, fazendo as coisas certas, Deus estava abençoando ele. Quando ele começa a escorregar, pisar no tomate, Deus começa a se afastar dele, o Espírito Santo começa a se afastar dele. Em outras palavras diz que o próprio Espírito de Deus começou a lutar contra Saul. Lá no Velho Testamento, você vê como é que é a coisa. E Saul, meus irmãos, começou a fazer as coisas e começou a bater a cabeça na parede. Começou a bater a cabeça na parede, tudo que ele fazia não estava certo. E a vida dele virou uma baderna. Por último, no princípio do seu reinado, ele tinha mandado todos expulsar os macumbeiros, os feiticeiros, os agoureiros, os astrólogos de Israel. E depois ele se vê no beco sem saída. Deus não se manifesta para ele nem por visões, nem por sonho, nem por profecia, nem por nada. Nem pelo urim, nem pelo tumim. Então ele ficou desesperado. O que ele lembrou? Lembrou dos macumbeiros. Foi lá consultar uma mulher lá em Edom lá. Quando chega lá, a mulher disse, a mulher disse, quem você quer que eu faça subir? Eu quero que eu faça subir Samuel. E diz a história bíblica que ele faz essa evocação, Samuel sobe, dá o texto lá. Algumas pessoas dizem que é o capeta, mas quando você vê lá, não tem capeta não. Não é? O pessoal diz que foi o diabo que se levantou, mas não tem diabo lá não. Está lá o texto lá bem claro lá. Então, meus irmãos, quando ela fala que ela diz, mas tu mesmo é Saul, ele estava sem Deus, ele estava desorientado, estava perturbado. Por que tudo isso? Porque ele se afastou do Senhor. E em vez do Senhor lutar a favor dele, Deus começou a lutar contra ele. Né? O que era para ser uma bênção na vida dele, tornou-se uma maldição na vida dele. Então prosseguimos aqui, meus irmãos. Olha só, eu vou pedir que os irmãos leiam Lucas 13 e versículo 9, meus irmãos. Lucas 13 e 9.
Lucas, só para vocês para ver. Lucas 13 e 9. E se der frutos, ficará, senão depois a mandarás cortar. Ele disse o seguinte, olha, chefe, se ela produzir fruto, se ela não produzir fruto, já era. Mas dá uma chance para ela. Qual foi a chance que ele deu? Que ele pediu para ela? Para que ela fosse adubada. Ela teve um direito de defesa. Ela teve um direito de defesa. E isso aqui aplica a nossa vida no dia de hoje. O Senhor, dia após dia, manda dar chance para nós. Senhor, me ajuda. O Senhor vai dando chance para nós. Dando chance. E sabemos que as coisas, cada dia que passa, as coisas acontecem. O homem não vive mais do que 70 anos. Está escrito, o máximo é fadiga. Então o que vamos fazer? Nós vamos perder esse tempo, ter esse cuidado, e vamos o servir, né, mesmo com a dificuldade, porque sabemos que a gente bate na nossa porta sem dó, para ver se nós vamos negar a fé. Um convite à frutificação. Como vimos Deus procurar frutos entre seus filhos, toda tentativa permanente de desculpas para uma vida infrutífera será ineficaz. Pois ele nos conhece e tem nos dado todas as condições necessárias para frutificar no seu reino. E ele nos deu sua palavra, seu Espírito, sua presença, seu poder. Por isso espera de nós muitos frutos. Ou seja, eu conheço um cristão, eu conheço um colega meu que tem muitos anos na casa do Senhor, muitos anos, um pastor. Muitos anos. E já conheci mais ou menos 28 anos, e desde esses 28 anos que ele está na igreja, que eu conheço ele tem buscado bater com o Espírito Santo. E não sente arrepio nem na unha. Nem na unha. Sempre igual ao Nordeste, não é? Não sente nada. Vai no monte, esse dia ele me ligou, pastor, eu quero ir no monte, pastor. Eu falei, eu vou estar de plantão, eu vou estar na igreja, vai dar para mim ir. Rapaz, eu preciso, não é pertinho, vai lá, rapaz. Falei, pastor, até hoje não fui batizado com o Espírito Santo ainda. E eu vejo muitos cristãos que recebem com facilidade, meus irmãos. Recebem o dom com facilidade. E Paulo diz que qualquer cristão que recebe os dons de Deus não é dado para qualquer um, por simples dar, mas cada um de nós que recebemos o dom de Deus, ele é dado para o que é útil. Então, se nós temos dons, quaisquer que sejam, vamos usufruir na obra. Vou pedir a ele para a gente, por gentileza, Evangelho de São João 15, versículo 5, minha irmã. Versículo 6, minha irmã Grace, minha irmã Vânia, o 7, e eu leio o 8. Por gentileza, meu irmão. Sobre a figueira e os seus frutos. 5, 6. É o 15 e o 5. 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Segura essa daí, irmão. Olha o que Jesus falou aqui. Olha o que ele fala aqui, ó. Olha o que ele fala aqui. Aqui você pode ver, irmãos, que é Cristo falando. É Cristo falando. Ele começa no versículo 1. Ele começa no versículo 1, vai falando. E ele chega no 5 e ele diz, olha, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Nada. Se mexe daqui, vai para lá, não faz nada. Por quê? Não está em Cristo. Ele diz, não pode fazer nada. Igualmente eu peguei a tartaruga na casa da Ellen lá, na tua casa lá, se pus ela ficou rodando, até hoje me lembro daquela cena. Ela ficou rodando, não conseguiu virar. Enquanto eu não virei ela ficou lá, patinando. Assim é o cristão. Ele não consegue, meu irmão, bate aqui, vai para lá, porque está fora da videira. Não está sendo alimentado. Versículo 6, meu irmão. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Esse fogo que está dizendo aqui, meu irmão, é a gema infernal. Esse fogo que está dizendo aqui é a gema infernal. É porque muitos pastores aí não falam de inferno. Ele fala de dízimo, de oferta, de campanha disso, campanha daquilo, campanha da porta estreita, porta larga, campanha da bênção, campanha do envelope, mas não fala do inferno. Mas o texto está dizendo aqui, que se nós ficarmos desligados e morrermos desligados, vamos para o inferno. Está aqui o texto. Pastor, eu tenho um cargo na igreja. Não tem isso.
O cristão não pode ficar desligado de Cristo. É difícil, essas palavras é difícil. Nós é sujeito. Nós não podemos brincar com a salvação que o Senhor tem me chamado. E diz, aquele que está fora de mim será lançado no fogo para ser queimado. Versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vós será feito. Tudo. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Lhes será feito. Tudo. Evangelista, eu quero pedir uma empresa. No tempo certo, Deus concede. A minha fé chega a isso. Porque está no texto aqui. É o que diz a veracidade da palavra. Tudo que pedires será feito. Versículo 8, meus irmãos. Pode ler o 8, por favor. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês dêem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Muitos frutos. É isso que eu preciso. E dar um pouco de fruto. Não é fácil para dar fruto. Meu Deus do céu. Não é fácil. Como eu estou lutando para dar fruto. Meu Deus do céu. E jamais se contentará apenas com as folhas e os galhos. Ou seja, com uma vida espiritual de aparência. Meu Deus do céu. Jesus disse, não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu que escolhi para que vão ter muito fruto. Vou pedir para toda a igreja ler, por gentileza, no mesmo capítulo, o versículo 16, por favor, minhas irmãs. Não foi que você não leu agora esse? Eu vi que não existia. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao meu Pai, em meu nome, ele vos conceda. Tá vendo aí, irmão? Ele disse assim, não foi nós que escolhemos a Cristo. Não, mas eu escolhi a seguir a Jesus Cristo. Então, primeiro ele que escolheu. Ele nos escolheu. É porque nós que pensamos que escolhemos a Cristo. Não, ele primeiro nos escolheu. Vocês estamos aqui seguindo a Cristo, mesmo com as nossas deficiências, com os nossos problemas, porque ele que nos escolheu. Eu, quando não venho na casa do Senhor, quando não dá para me vir no culto, eu fico, a noite fica uma perturbação danada. Eu vou para cá, vou para lá, não consigo ter paz. Por causa do hábito, assim, né? Então a gente vai se habituando. Então aqui diz o seguinte, foi ele quem nos escolheu primeiro. Então se ele nos escolheu primeiro, irmãos, o que vamos fazer? Nós vamos prezar por essa escolha. Vamos prezar. Senhor, obrigado. Porque tantas pessoas que morrem todos os dias, morrem sem Cristo, porque a massa humana abençoe ela e todos os irmãos. Eu prego às vezes o trem, às vezes é de manhã, quando eu pego o trem, mas uso mais o busão. Irmã, a massa humana é perturbada, é preocupada. Irmão é um atropelando o outro, parece um bando de bastante formigas, irmãos. Tudo atrás de bens financeiros, tudo atrás de irmão do céu. Ninguém se preocupa com o amanhã, ninguém se preocupa com a vida, com a sua vida espiritual. É o meu do céu, é uma loucura. É uma loucura, meus irmãos, é uma loucura. O homem, o ser humano, ele vai lembrar de Deus, não sabe quando, a maioria da massa humana, a maioria, não todos, quando está no fundo do poço. E com tudo isso, Deus dá escuta ainda. Dá escuta ainda, irmãos, por causa de quê? Por causa da misericórdia dele. A misericórdia de Deus é grande. Aleluia. Aqui diz assim, ó, é preciso viver para a glória de Deus, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a videira verdadeira, mas quem esquece de a si mesmo, por minha causa, terá a videira verdadeira. Lucas capítulo 9, versículo, vou pedir para a nossa irmã Grace ler Lucas 9, versículo 23, 9:3, irmã Eli 9:24. Vamos ver o que é que o Senhor tem para nós aqui. Por gentileza, meus irmãos. Nove e 23, tá, Grace? Ele dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me.
Olha só, segura um pouquinho, meu irmão. Olha o que ele diz. Irmão, olha só. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, ele não estava forçando ninguém. Pode ver, olha só, ele não força. Ele deixou o escape. Se alguém de vocês quiser vir após mim, maravilha. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Outro dia, eu estava preparando para vir para o culto. E eu tinha falado para o Caleb, falei, Caleb, vai no sábado para o culto, que no domingo deixa eu ficar em casa. Eu ligo para a Vânia, vai os meninos. Quando ela vai para o Caleb, ela falou assim, ele fez assim, ó. O pai falou que eu podia ficar hoje. O pai falou que eu não ficar em casa hoje. E eu tinha dado a palavra. A Vânia me falou assim, Aurélia, você mandou isso ficar em casa? Mandei, Vânia. É assim que Deus faz, Ele não obriga. Ele não obriga nós a seguir a Ele. Você pode sair daqui? Não vai seguir a Deus. Ele não vai obrigar. Mas Ele está dizendo assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, ou seja, os seus problemas, e siga-me. Por quê? Por quê, meus irmãos? O pior inimigo do homem, além do capetão, é vencer a si mesmo. O pior inimigo do homem, tirando o diabo, é ele vencer ele mesmo. Você consegue vencer qualquer outra coisa, mas às vezes para nós vencer a nós mesmos é difícil. Difícil. É muito difícil. Versículo 24, diaconisa. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Está vendo aí, meu irmão? Ele ainda deixou uma bênção aqui, ó. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Ou seja, poxa vida, ficar na igreja 300 anos, estou fora. Ele está dizendo assim, aquele que perder a sua juventude, por amor a mim, vai ganhar. Que nem praticamente eu, não tive a juventude assim. Não. A minha vida toda foi mais na igreja. Desde que comecei pequeno, na igreja católica com 8 anos de idade, fui até os 10, 12 anos eu me converto à igreja evangélica, e daí foi pouco tempo no mundo. Eu acho que eu passei o que no mundo? Dançando forró e bebendo cachaça. Acho que por 2 anos só. Só. 90, 2 anos e meio, por aí só. Só isso. Eu curti a vida mesmo aí fora, 2 anos e meio, acabou. Aí, de novo, o Senhor falou, não, eu não quero você na minha obra. Entendeu assim? Então, dessa coisa. Então, eu agradeço a Deus pelos meu tio que me levou pequeno. O meu avô me levou para a igreja católica, para dar bênção para o padre. Aí meu tio vai, não é para dar bênção para o padre, tem que ir para a igreja evangélica. Porque ela briga, um brigando, um é meu. E aí no fim, eu fui para a igreja levar o meu tio, e depois o meu avô eu ganhei para Jesus. Aí ele veio assim para o padre, tchau padre. Mandou tchauzinho para o padre. Então aqui Jesus falou assim, ó, se alguém, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Aqui, e quem perder a sua vida por minha causa, esse salvará. Ele está dizendo, olha, se vocês perderem a sua vida terrena, por causa de mim, vocês vão salvar de vocês. Aí, o que ele fala no versículo 25 aqui, meus irmãos? Que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, e se vier a perder-se, causar dano a si mesmo. Na sua Bíblia está em versão diferente. Na sua Bíblia, por gentileza, versículo 25, meus irmãos. E aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. O que adianta nós ganhar tudo? Porque o salário quando está fora do temor de Deus, irmão, é o salário do gosto furado. Quanto mais enche, mais é um salário de saco furado, ou seja, nunca enche. Sempre quer mais. O ser humano é assim. Se ele tem um carro, ele quer outro melhor. E se ele tem um melhor, ele quer outro melhor. E é uma sede que não é saciável. Ó. Então Jesus falou assim, ó, que adianta eu ganhar tudo e perder essa situação. Não que nós não devemos escolher o bom. Temos sim que ter carros bons, devemos ter casas boas, devemos ter roupas boas. Tudo é para nós. Mas um limite para que a gente não se afaste de Deus por causa dessas coisas. Né? Eu conheço muitas pessoas, irmão, eu tenho muitos casos, muito,
de pessoas, irmãos, que arrumou emprego, diaconisa e antes, irmãos, que arrumou emprego e desviou. Conheço muitos e muitos. Conheço tinha um colega meu que ele falou assim, evangelista, faz uma campanha que eu vou abençoar a obra. Estava no Romano na época. Nós fizemos a campanha de sexta-feira, lembro como hoje. Na segunda sexta-feira ele fechou um contrato com o ex-governador Geraldo Alckmin. Não apareceu nem a sombra dele na igreja. Perdeu a família, perdeu tudo. Ó. Então, não adianta. Não, o que é que fez? Perdeu a bênção até hoje está aí jogado. Outro colega meu falou assim, evangelista, consegue um emprego para mim lá na empresa que você trabalha, que eu vou seguir a Deus, não, já estou seguindo a Deus, eu vou continuar firme na obra do Senhor e vai ser uma bênção. Eu não consegui na nossa empresa, que é a empresa que eu trabalho, mas outra empresa, uma empresa da mesma área, eu consegui uma vaga para ele. No primeiro pagamento ele traiu a esposa e estava fora de casa. Então, o que eu quero que nós aprendemos com isso? Às vezes Deus vê acontecer isso com as outras pessoas, para que quando a bênção chegar em nossas mãos, Senhor, me dá sabedoria para eu saber administrar. Me dá sabedoria para eu saber administrar. Porque o forte é não saber administrar. Saber administrar. Aqui diz assim, meus irmãos, é preciso viver para a glória de Deus, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a videira verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a videira verdadeira, que é Cristo. E quando nós olhamos aqui, na parábola da videira, meus irmãos, e na conclusão aqui, diz o seguinte, Jesus contou a seguinte parábola, certo? O homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha, já 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira, e não encontro nada. Portanto, corte, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Por que ela está ocupando inutilmente a terra? Eu fiz uma pergunta. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu, o Senhor deixe-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Ele pediu direito, ele pediu uma chance. Ele pediu a chance. Porque pelo dono da vinha falou assim, não, acabou. Porque se Deus tivesse mandado os anjos a evangelizar aqui na terra, os anjos não têm paciência. Os anjos já chegavam, você não quer ouvir a palavra não? Já era, decepado. Você não quer ouvir não? Não sobrava ninguém. Porque o anjo ele é criatura de Deus. Já o filho é filho. Né? Então o anjo não tem paciência. Lembra de Balaão lá no Velho Testamento lá? Quando a jumenta enfrenta o pé dele na parede e ele chicote bate na jumenta, bate, e ela fala com ele. Ele tão burro, está tão fechado, Anderson, que a jumenta fala com ele em hebraico e ele responde. A jumenta, há tanto tempo que eu te carrego, tu faz isso comigo? E ele responde. Você vê como ele estava tão cego. O que era para ele ter? Se assustado. Ela falou. Mas ele estava tão cego que a jumenta falou e ele respondeu. E quando aí o anjo, diz o texto lá, que o anjo abre os olhos de Balaão, e aí ele vê lá o anjo dizendo assim, vem. Mais um passo, ela falou a tua salvação. Então o anjo, se fosse um anjo pregar, ele não tinha paciência. Quando o pecado da safadeza lá na Sodoma e Gomorra estava lá proliferando a Gomorra, meus irmãos, o que é que o anjo foi? Foi 3 anjos lá na casa de Abraão, está no capítulo 18 do Gênesis. O texto diz que um daqueles anjos era o Senhor, está o texto lá. Os 2 descem para Sodoma, um fica com Abraão, e pôs a mão eu creio que, estou fazendo pensando aqui, pôs a mão no nome de Abraão, Abraão, vem aqui conversar comigo. E disse que aquele que ficou com Abraão era o próprio Deus. Está o texto lá, no livro de Gênesis capítulo 18. Abraão, vou ter que destruir Sodoma. Já foram 2 anos na frente lá, caminho, vou ter que destruir Sodoma, porque ele tem junto em Sodoma. E aí o que acontece? Abraão começa a interceder pelo povo de Sodoma, igual o intercessor aqui. Vocês estão entendendo a conjectura? Igual o homem aqui que intercedeu pela vinha, pela figueira. Ele disse, mas se tiver 45, e ele disse, não destruirei. E foi baixando. Se tiver 10, não destruo. Se
Tiver 5, no final só tinha quem lá de justo só? Só um. Só um. Porque as próprias filhas de Ló eram danadas. Você entendeu como é que era a munganga? Até as filhas de Ló eram danadas, meu irmão. Então, meus irmãos, e diz o texto ali, que Abraão foi um intercessor, igualmente Cristo intercede por nós. Lembra de Pedro lá? Quando Pedro estava, o anjo veio para acabar com Pedro, e Jesus falou assim: olha, Pedro, eu vi Satanás descer do céu como um raio, ele te procurou se andar como que fosse com trigo, e eu impedi. Você pensa que o diabo às vezes, será que o diabo já armou a armadilha para nós? E Jesus falou assim: opa, não antes isso não. Opa, a ele não. Opa, o carequinha meu nem pensar. A Grace menos ainda. Pelo amor de Deus, a Grace não, a Vânia também não. Irmãos, está escrito que o anjo, que o próprio Jesus intercede por nós. Porque agora, no momento agora, ele está como advogado. E quem é o promotor de acusação? Porque tem o advogado de defesa e tem o promotor de acusação, que é o capeta. É o diabão que é o acusador, ele é o promotor de acusação. Enquanto ele vem acusar, ó Deus, está vendo a tua imagem na terra lá fazendo o que não presta? E Jesus fala assim: tem calma, meu pai. Hã? Deus é o juiz. Deus é o juiz, Jesus que vai. Não, meu pai, tem paciência com a Auriano, tem paciência com o Anderson, tem paciência com a Vânia, ela é muito calma, o jeito dela, tem paciência com a Helen, com a Grace. Então Jesus intercede por nós. Só que quando ele vir agora, ele vai mudar de advogado para juiz. Ele vai vir como juiz. Quando ele deram para ele um jumento para entrar em Jerusalém, deram para ele um manto rasgado, cor de púrpura, colocaram nele uma coroa de espinho, vai tudo inverter. O jumento que ele entrou em Jerusalém vai vir montado num cavalo branco, já mudou. A coroa de espinho dele para ele vai vir uma coroa, mas de ouro. Aquele manto que deram para ele lá no dia de Herodes lá, ele vai vir com manto escarlate. E na coxa, a sua cifra lá, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E quando foi der para ele o cajado, e aí o cetro, reina agora, ele vai vir agora com o cetro de justiça. E tudo que der para ele vai repetir, mas de forma diferente. Entendeu, meus irmãos? Então, tudo isso nós temos que, Senhor, não deixe me afastar da tua presença. Não deixe, Senhor, porque, irmãos, é difícil. Então, que nós, em nome do Senhor, vamos produzir fruto, mesmo com a dificuldade, meus irmãos. A dificuldade tem batido na nossa porta? Tem. Para quê, irmãos? Para que veio, para ver se você e eu desistamos da fé. Vem, aí eu pedi para a diaconisa quando eu falei com a irmã Júlia, para abrir o culto, ela falou: pastor, eu estou na lua, não vai dar, pastor, eu estou aqui, começou a falar, eu falei: meu Deus, eu falei: Senhor, e agora, meu Deus? Eu falei: vou ligar para ele. Ela falou: pastor, a chave, eu estou caçando a chave aqui. Meu Senhor. E ela abre os olhos dela para achar a chave, Senhor. Aí ela mandou um áudio de 17 segundos, não foi isso? Está lá o áudio de 17 segundos que você mandou. Eu mexendo na bolsa aqui, achei a chave. Glória a Deus. Aleluia. Eu falei para a Vânia, Vânia, é a luta. Isso é a nossa luta do dia a dia. As nossas aflições. Por quê? Por causa da obra de Deus. A obra de Deus não. Irmãos, para quem não quer fazer a obra, não tem aflição. Mas quando eu dispusemos a fazer a obra, tem aflição. Tem aflições, meus irmãos. Vou terminar. E estava vendo hoje um homem que invadiu a Inglaterra, pegando a palavra, um homem que Deus deu 1 milhão de almas. Eu estava vendo a história dele hoje. Spurgeon, um homem de Deus. Meu Deus do céu, os irmãos puderam depois assistir lá, colocar lá no YouTube lá, a história de Charles Spurgeon. Meu Deus do céu. É 1 hora e 27 minutos, mas eu aconselho os irmãos a assistir, é muito bom. Meu Deus do céu. Irmãos, ficamos de pé, agradecemos a Deus. Eu não vou tirar oferta, não custa um centavo. Se alguns não quiser ofertar, amém. E eu, particularmente, até a carteira, eu sempre perdi a carteira. Agradecer a Deus pela vida dos irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, no nome santo de Jesus Cristo poderoso, Pai da glória, Pai das luzes, abençoa os teus servos, derramando da tua bênção, Senhor, sobre a vida dos teus servos, da tua igreja, Senhor. Guarda e cobre com teu sangue, no nome precioso de Jesus Cristo, Senhor. Fortalece a tua igreja, fortalece os teus servos, no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo fica conosco, não só hoje, para sempre. Amém.
Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Rapaz, pensa no homem cansado. De relógio novão, negócio, hein? Fiquei do parque. Tá abafando, hein? Meu pai me